probabilidade, meu ganho vai ser de 20% em uma operação no mercado de curto prazo, o meu stop não pode ser de 20%. Se perder, eu vou perder pouco, quando eu ganhar, eu vou ganhar muito. É isso aí que é a base do gerenciamento de risco nas operações do mercado. Tá? E se você não sabe quando comprar e quando vender as suas ações, não é para você estar operando. Primeiro você aprende, depois você opera no mercado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador desse canal, e na aula de hoje, que é a nossa aula de fechamento que ocorre todo sábado, né, nós analisamos as principais ações, as maiores baixas, as maiores altas do mercado, para que a gente consiga se posicionar na próxima semana. Essa aula é muito importante para que você consiga aí identificar quando comprar, quando vender essas ações, para a gente ganhar aí o nosso dinheiro no mercado com operações acima de 10% por operação, né? Nós sempre traçamos alvos aqui, quem já acompanha já sabe, e para você que é novo, para você saber o que você está vendo aqui, você aqui aprende a comprar e vender ações no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Nesse canal você vai aprender o exato ponto em que você vai comprar, o exato ponto em que você vai vender as suas ações, traçando alvos superiores a 10%. Ou seja, se aquela operação der certo, que provavelmente vai dar certo já que são operações de swing trade, você compra uma ação hoje e vende essa ação daqui a alguns dias, então a probabilidade de ganho é maior, e durante esse vídeo eu vou mostrar para você como a probabilidade de ganho é muito maior. Então quando a operação dá certo, e ela na maioria das vezes dá certo, os seus alvos, os seus ganhos são maiores que 10% daquele capital investido nas operações. Tá? Ou seja, você pode falar aí sobre operações, pode falar que é um investimento de curto prazo, de acordo aí com a sua interpretação. Eu costumo falar que isso aqui nada mais é do que a especulação. Mercado financeiro em geral nada mais é que uma especulação. Você especula através dos seus estudos que aquela ação vai subir, e você especula através dos seus estudos que aquela ação vai descer, ou vai ficar lateralizado, vai ficar sem direção. Tá? Nada mais é que uma especulação. Lembrando que não é achismo. Eu acho que vai subir, eu acho que vai descer. Não. Através dos estudos, através da análise gráfica, você vê a probabilidade de queda daquela ação e você vê a probabilidade de alta daquela ação. E o que nós fazemos com essa probabilidade? Nós acompanhamos essa probabilidade. Ou seja, se a ação estiver subindo, eu vou comprar a ação. Se a ação estiver descendo, eu vou operar vendido naquela ação para também ganhar dinheiro com isso no mercado, né? E o que é uma operação de swing trade? É uma operação em que eu compro uma ação hoje e vou vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Ou seja, é um investimento, uma operação de curtíssimo prazo que é chamado de swing trade. Tá? Nada mais é só um nome bonito, mas é um nome comum, é um nome para uma operação comum no mercado. Eu compro uma ação e vendo essa ação, né? É diferente em você comprar uma ação e ficar com aquele ativo, com aquela ação por décadas naquela ação ali na sua carteira, por anos com aquela ação na sua carteira. Não. O seu intuito aqui no swing trade é você comprar essa ação e vender essa ação. Também é diferente uma outra modalidade que é muito comum no mercado, que é o day trade, que você compra e vende no mesmo dia, né? Então você tem que operar todos os dias. O que é o swing trade no meio disso? Swing trade você compra uma ação e vende essa ação daqui a alguns dias, correto? Só que tem uma pequena particularidade. O tempo necessário para você operar no mercado com essa modalidade e ter alta rentabilidade com ela é mínimo, né? Tanto é que eu faço esse vídeo aqui uma vez na semana, uma horinha na semana, a gente já identificou ali as principais ações e depois ali já podemos nos posicionar, podemos agendar as nossas operações. Já vou ensinar ao longo desse vídeo como você consegue agendar as suas operações no mercado. Então, como é um tempo mínimo que eu preciso, então eu posso fazer inúmeras outras coisas enquanto eu coloco meu dinheiro definitivamente para trabalhar para mim. Eu não preciso ficar ali todos os dias analisando o gráfico. Não, eu simplesmente pego aquele ponto de compra, ponto de venda da ação e até mesmo o stop, e a partir desse momento eu agendo a minha operação, né? Eu consigo ali identificar o valor que eu vou comprar aquela ação, vou identificar o valor que eu vou vender aquela ação com alvos acima de 10%, e se alguma coisa der errado, eu coloco o meu stop. E tudo isso, esses três valores vão estar agendados, ou seja, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida e não preciso passar todos os dias analisando o gráfico. Eu deixo aquela operação correr e, inclusive, eu consigo colocar várias operações ao mesmo tempo em diferentes ações. Ou seja, não é somente uma operação
que pode dar mais de 10% de retorno. São várias operações em que eu posso estar posicionado em que assim eu consigo multiplicar meu capital no mercado financeiro e sem precisar operar todos os dias e sem precisar esperar uma década aí para ter um possível retorno nas ações ou até mesmo aí recebendo dividendos, tá? Inclusive, nos dividendos, quando você compra uma ação e vende essa ação na modalidade swing trade, você além de ganhar com a rentabilidade, você ainda também consegue ganhar com os dividendos dessas ações. Como que isso funciona? Às vezes eu estou ali posicionado durante um período de tempo naquela ação, né? Eu olho alguns dias já entre comprado, estou esperando atingir meu alvo para vender aquela ação, sendo que dentro desse período aí, no investimento de curto prazo, eu ainda consigo também receber dividendos com essas operações. Não são todas as operações, mas é possível sim. Inclusive, sim, para quem quiser acessar, se você colocar no Google calendário de dividendos, né, já vai aparecer um monte de sites ali com as principais ações, os dias que vai ter esse pagamento de dividendos, os dias que você tem que se posicionar com antecedência para receber esses dividendos, tá? Mas o nosso foco aqui é ter rentabilidade com a compra e venda dessas ações, que nada mais é um comércio. Quando eu compro e vendo essas ações, não é nada mais que um comércio, né? Eu estou comprando barato para vender mais caro, ou estou vendendo mais caro para recomprar mais barato. Então, eu consigo aí ganhar dinheiro com essas operações. Com esse simples comércio, a maior rentabilidade é com essa compra e venda de ações, com a diferença, com a variação desse preço. E para quem está se perguntando aí, como é que eu vou operar vendido na ação para recomprar mais embaixo? Como é que isso funciona? É o seguinte, dentro do mercado financeiro, as ações nem sobem para sempre e também nem descem para sempre, né? Elas podem ficar lateralizadas, mas em suma, ou ela não está subindo sempre nem está descendo sempre. Ela oscila. O mercado de ações é renda variável, então ela varia para cima e varia para baixo. É a premissa básica. Então, se ele está variando para cima, se a ação está subindo, está em tendência de alta, eu vou procurar o melhor ponto para comprar a ação. E como é que eu ganho dinheiro com essa ação em tendência de alta? Eu compro e vendo ela mais em cima. Pronto, eu ganho com a variação desse preço. E na tendência de queda? A ação depois de uma grande tendência de alta, ela começou a formar algum tipo de padrão, né, que eu também vou ensinar isso aqui a você hoje, formou algum tipo de padrão que pode haver uma reversão de tendência. Então, quando ela tem esse padrão e identificamos que está havendo uma reversão de tendência, a ação parou de subir, entrou lateralização e depois começou a querer descer. Quando ela começar a descer, o que você vai fazer com essa ação? Você pode operar vendido, ou seja, entrar vendido na operação, nessas especulações de curto prazo, e você recompra essa ação mais embaixo, ganhando com a variação desse preço. Arion, da onde que vem essa ação para operar vendido? Se eu não tenho ela na carteira, como é que eu vou estar operando essa ação? Quando existem no mercado os investidores de longo prazo. Esses investidores de longo prazo, eles, para ganharem um dinheirinho extra ali, além dos dividendos deles, eles colocam essas ações para aluguel. E quem faz o intermédio aluguel ali é a corretora. A sua corretora, a corretora que você utiliza para fazer seus investimentos ou suas especulações. Então, tem uma área lá chamada BTC na sua corretora em que você pode verificar nesse BTC as ações que estão disponíveis para aluguel. Por exemplo, no gráfico aqui eu tenho a Cogni 3. Se eu tenho a Cogni 3 aqui e vejo que, por exemplo, ela está em tendência de queda, eu posso verificar o melhor ponto para entrar vendido na ação. Então, vou lá na minha corretora, vejo qual é... Bom, você tem essa ação para aluguel, lá, né? Se algum investidor de longo prazo colocou essa ação para aluguel, se ele tem essa ação para aluguel, eu posso alugar essas ações, custa bem baratinho, alguns centavos. Uma dica é você procurar taxas bem baratas, tá? Tem uma pequena concorrência ali entre o aluguel dessas ações, mas procure sempre a taxa mais barata. Mas a maioria das vezes são bem baratinhas ali, são bem pequenininhas as taxas. Mas é importante que você procure essas taxas baratas. Nesse BTC tem a correlação ali. Se você não quiser verificar nesse BTC, basta ligar para a sua corretora, que eles informam ali as ações que tem para aluguel e as melhores taxas. É até mais fácil, tá? Para quem... Você pode até perguntar algumas coisas a mais, você pode ter um auxílio a mais quando liga para a sua corretora. E geralmente os atendimentos são bem rápidos aí, quando a corretora oferece um telefone para você entrar em contato com ela.
Então, se eu tenho essa ação para aluguel, o que eu posso fazer? Se eu posso pegar essa ação para alugar essas ações, ou seja, coloco no preço em que eu vou operar vendido, a ação está em tendência de queda, vou pegar o preço que eu vou operar vendido, a ação vai continuar em tendência de queda, eu posso recomprar, ou seja, eu dou uma ordem de compra aqui embaixo para ganhar dinheiro, ou seja, a ação caiu, eu operei vendido, a ação caiu até aqui, eu recompro essa ação nesse período e eu ganho com a variação, uma especulação de queda, ou seja, eu sei ganhar dinheiro com a compra dessa ação e você ainda sabe ganhar dinheiro também com a venda dessa ação. Então, não tem desculpa aí para não ganhar dinheiro no mercado. Mas isso você tem que saber quando você vai comprar e quando você vai vender essa ação. Não é você comprar a qualquer momento que está subindo e também não é operar vendido a qualquer momento que está descendo. E o intuito desse canal aqui é ensinar você a fazer isso. Tá? É ensinar você a quando comprar, quando vender essas ações e de quebra, né, para a gente ganhar dinheiro, com operações acima de 10% de ganho. Tá? São operações são alvos que nós traçamos para que, quando a ação continua a sua tendência, tanto de alta quanto de queda, ela vai pegar o nosso alvo e nós não entramos em nenhuma operação em que o alvo seja inferior a 10% de ganho. Né? Então é isso que eu ensino aqui você no canal, é você ganhar dinheiro no mercado, especular no mercado sem ter que operar todos os dias e também não precisar esperar quase uma década para ter um retorno significativo no mercado. É uma operação de curto prazo, é um retorno mais rápido, é isso que eu vou ensinar a você. Bom, no vídeo de hoje eu peguei as 10 ações que mais tiveram as maiores altas e as maiores quedas, 5 maiores altas e as 5 maiores quedas, para a gente analisar para que nós podemos se posicionar na próxima semana. Lembrando que não é uma recomendação para você comprar ou vender as suas ações, tá? É um estudo do mercado para que você saiba analisar isso com maestria, tá? E lembrando que quando você sabe analisar um gráfico corretamente, é quase que impossível você não ganhar dinheiro no mercado nessa modalidade, tá? Já que são operações que demoram alguns dias, eu vou utilizar tempos gráficos. Para quem não sabe, o gráfico é isso aqui. Quando você abre conta em uma corretora, você pode fazer o download de uma plataforma como essa, né? Então você tem acesso a esse gráfico, né? Então cada gráfico, cada candle desse daqui é um dia de operação, porque nós estamos num gráfico diário, tá? Para quem está iniciando no mercado, está com curiosidade, quer aprender cada vez mais, tem uma playlist aqui no meu canal que é do zero ao lucro, em que você aprende desde o início até analisar o gráfico corretamente ali com um método que eu utilizo para fazer as minhas operações, que é o mesmo método aí que os alunos do método 361 aprendem um passo a passo a comprar e vender as ações, né? Então, nessa playlist tem tudo que você precisa ali para estar iniciando no mercado. E para quem já opera ou já sabe analisar o gráfico, aqui eu estou no gráfico diário da ação, ou seja, cada candle desse aqui é um dia de operação no mercado, e essa média verdinha aqui é a média móvel de 20 períodos. Tá? A média móvel de 20 períodos simples. E a importância dessa média é que ela me ajuda a acompanhar a tendência da ação. Se a ação está subindo, eu vou ver que o gráfico de candle está subindo e a média móvel funciona como um suporte. E se o gráfico está descendo, está em tendência de queda, ou seja, o preço da ação está em tendência de queda, a média móvel de 20 períodos vai estar funcionando como uma resistência, ou seja, vai estar acima do gráfico. Então, quando ele está acima do gráfico, ou a média móvel de 20 períodos está acima do gráfico, funciona como um suporte, aliás, como uma resistência, ou seja, está acima, está em tendência de queda. Quando está abaixo do gráfico, está abaixo do preço da ação, funciona como um suporte, ou seja, está abaixo do gráfico suportando o preço da ação. E o gráfico nada mais é que o preço, é a reação dos investidores e das instituições financeiras, bancos e tudo mais, e o gráfico ele filtra tudo o que estão fazendo e coloca em movimentações gráficas, tá? Se tiver em tendência de queda, vai fazer esse movimento aqui em formas de ondas para a tendência de queda. Se tiver em tendência de alta, vai fazer esse movimento aqui de ondas para a sua tendência de alta, inclusive utilizando a média móvel de 20 períodos como resistência ou suporte, né? Lógico que o gráfico nem sempre está assim ou está assim, né? Está subindo ou está descendo. Muitas vezes ele também fica na lateralização, ou seja, sem direção.
Se o gráfico estiver sem direção, fica lateralizado, eu não faço nada, não tem nada a se fazer, né? Só opero na tendência. Não estou aqui para descobrir fundo nem adivinhar topo. Eu estou aqui para seguir a tendência porque a probabilidade de acerto é muito maior, né? E é isso que te ajuda aí a ganhar dinheiro no mercado. Bom, eu estou aqui com a Cogni 3 no gráfico diário da ação. Nesse período aqui, depois de uma forte tendência de queda, eu ensino aqui, ó. Primeiro você vai analisar o lado esquerdo aí da tela, né, o preço passado, para você identificar os principais movimentos que o preço faz, para você depois identificar a probabilidade do preço futuro. Você vai continuar em tendência de queda ou você vai ver uma reversão para a tendência de alta da ação. Então, se eu estou aqui, nesse gráfico aqui, nessa parte aqui do gráfico, tem o preço da ação entrelaçado à média móvel de 20 períodos, não vou fazer nada porque está sem direção. Mas a partir do momento em que o gráfico começa a fazer essas estruturas acima da média móvel de 20 períodos, eu assumo que está entrando numa tendência de alta. Então, se está entrando numa tendência de alta, eu posso operar comprado na ação, né? Só que logo depois, olha o que o preço fez. Ele fez essa estrutura aqui, né, ficou em um período de confusão e logo depois rompeu a média móvel de 20 períodos, fazendo um pullback. Um pullback é uma estrutura de força da ação, ou seja, tem uma impulsão para baixo, tem uma pequena retração que é a correção e logo depois uma impulsão novamente, rompendo esse fundo aqui. Se eu tenho essa impulsão rompendo esse fundo anterior e eu não tenho mais um período de consolidação e eu tenho a média móvel de 20 períodos funcionando como uma resistência, eu assumo que está em tendência de queda, né? Você reparou que não é somente ver se o gráfico está subindo ou descendo? Não, não é assim. Você tem toda uma estrutura e um passo a passo para você identificar a probabilidade de acerto dessa tendência de queda. Ou seja, se eu tenho essa estrutura sendo formada abaixo da média móvel, preço indo em direção à queda, isso aqui está dizendo para mim que está em tendência de queda, correto? Se está em tendência de queda, eu posso operar vendido na ação. Eu entro vendido aqui na operação e recompro essa ação mais embaixo, né? Eu recompro essa ação mais embaixo. Isso aqui foi uma operação que eu fiz, que os alunos também fizeram. Então, tudo aqui que eu mostrar a vocês são operações que nós já fizemos também, e aí eu confirmo a probabilidade de acerto, né? Não tem como eu ensinar uma coisa que não deu certo. Até posso ensinar como não fazer, mas isso aqui eu estou ensinando como fazer, que deu muito certo. Então, olha o ganho que nós tivemos. Nós entramos vendidos naquela operação lá em cima, né, perto da média móvel, e simplesmente em alguns dias, foi pouco mais aí de 2 semanas, nós ganhamos 17%, pouco mais de 17% na ação. Ou seja, se eu tivesse colocado R$1.000, teria ganhado R$170 em apenas 2 semanas, sem precisar passar todos os dias analisando o gráfico, né? Se eu tivesse colocado R$10.000, R$1.700. Se eu tivesse colocado aí R$50.000, um valor muito bom para ser operado, um valor bem alto aí para ser operado, deu aí quase que... Vamos botar aí 17% de 50 mil, vamos colocar quase 20% para arredondar para ficar fácil aí o nosso cálculo. Então, deu um excelente valor. Deu um excelente valor. Ah, então, deu quase aí R$10.000, se eu não me engano, em uma única operação. Onde que você ganha isso no mercado sem precisar analisar o gráfico todos os dias e com assertividade, né? Lembrando que os alvos são acima de 10%, são alvos acima de 10% por operação. Ou seja, se eu tiver que entrar aqui para vender aqui embaixo, mas está com um alvo de 7%, eu não vou entrar. Não quero ganhar só 7% no mercado. Os meus alvos são traçados, os alvos que eu ensino no método e os alvos que eu ensino para a turma para traçar alvos acima de 21%, acima de 10%, podendo aí chegar a 15, 20, 25, 30, 40% aí, ou até mais do que isso, operando com assertividade no mercado, que é isso que é importante. É a assertividade no mercado que traz retorno para você. Né, você comprar e vender a qualquer preço e rezar ali para que a ação suba ou para que a ação desça. Não é assim. Você, antes de entrar numa operação, você precisa de 3 coisas. Saber quando comprar, saber quando vender aquela ação e saber o stop da sua ação. Né? Saber aonde que você vai colocar esse stop se alguma coisa der de errado e proteger o seu capital.
Porque se você está aqui para ganhar dinheiro, você tem que, se perder alguma coisa, você tem que perder o mínimo possível. Tá? E é assim que a conta fecha. É assim que a conta fecha. Vamos supor que você está posicionado na ação em 20 ações. Está posicionado em 20 ações. É um exagero. Tá? Vamos colocar 5. Pronto, está posicionado em 5 ações. E se você está posicionado em 5 ações, você tem que... Você agendou ali a compra, agendou a venda, você agendou o stop da sua operação. Se você agendou tudo isso e você está posicionado em 5 ações, e se 2 delas derem perda, eu tenho stop para proteger o meu capital. Se 3 ações derem perda, eu tenho stop para proteger o meu capital. O stop ele diz assim, isso aqui é o meu limite de perda se alguma coisa der errado. Daqui é o quanto eu aceito perder. E daí nasce o gerenciamento de risco. Eu tenho que ter mais acertos do que perda, e quando eu perder, eu tenho que perder menos do que ganhar. Ou seja, se meu stop, se meu alvo é de 20% numa operação, se a minha rentabilidade, meu ganho vai ser de 20% em uma operação no mercado de curto prazo, o meu stop não pode ser de 20%, tem que ser de 5, 6, 7 ou até menos do que isso. Então, se perder, eu vou perder pouco, quando eu ganhar, eu vou ganhar muito. É isso aí que é a base do gerenciamento de risco nas operações do mercado. Tá? E se você não sabe quando comprar e quando vender as suas ações, não é para você estar operando. Primeiro você aprende, depois você opera no mercado. Bom, voltando aqui. Então, a ação aqui, essa ação que nós ganhamos mais de 17%, numa tendência de queda, identificando esse padrão aqui, né, essa estrutura, e logo depois o gráfico continuou com uma tendência de queda. Só que é o seguinte, está numa tendência de queda, né, fazendo fundo mais baixo que o fundo anterior, correto? Isso dá para você já pode se dizer que está numa tendência de queda e eu posso operar vendido. Só que é o seguinte, o stop da operação vai ser muito longo nessa estrutura. Vai ser um stop aí de pelo menos, vamos botar aí, um stop aí de 12%. É um stop longo. A não ser que eu tenha um alvo de 50%, aí faria sentido. Agora, 12% em uma operação, para um stop, para um alvo em que vou ganhar bem menos do que isso, não vale a pena. Tá? Então, quando o stop for muito longo também, não adianta entrar. Não entre na operação. Ariel, mas eu quero muito entrar nessa operação. Coloca um valor bem menor. Coloca um valor menor para ser operado. Se você costuma colocar R$1.000 por operação, você consegue. Se você continua colocando uns R$5.000 em uma operação, você não vai colocar esses R$5.000 em uma operação em que o stop está muito alto. Você coloca em uma operação em que o stop está mais baixo, ou você diminui o valor para colocar esse stop mais alto. Tá? Por exemplo, se eu costumo colocar R$5.000 em um stop de 5%, em um stop de 10% eu posso colocar 1.000, 2.000. Não preciso entrar com aquele valor exato. Né? Mas desde que o alvo da sua operação seja acima de 10%. Tá? O alvo não é aleatório. Tá? Tem a técnica de Fibonacci, tem aqui no canal que você pode... que eu falo muito sobre essa técnica de Fibonacci para você traçar os seus alvos. Não é aleatório. Ah, vou comprar aqui e vou botar o alvo lá em cima. Não é assim. Primeiro você tem que ter a técnica aí. Nós utilizamos aqui Fibonacci para traçarmos esses alvos. Bom, nesse período aqui pode-se dizer que é uma tendência, uma leve tendência de queda da ação, sendo que o stop está muito alto, então não vou operar. E uma outra coisa, o gráfico da ação está querendo muito ultrapassar a média móvel. Se a média móvel está funcionando como uma resistência à ação, eu não vou ficar... Eu não vou suportar, não vou querer ver que essa ação está querendo romper a resistência da ação. Então, se está querendo romper a resistência dessa ação, eu tenho que ficar longe. Tá? Por quê? Se a média móvel funciona como resistência, o gráfico tem o preço da ação, não pode ficar rompendo essa resistência. Né? Porque aí está dizendo que a resistência é fraca. Então, a qualquer momento ele vai romper e vai pegar o meu stop. Por exemplo, se eu estiver posicionado aqui para operar vendido aqui, a ação veio aqui e pegou o meu stop. Pegou a minha zona de proteção. Né? Então, não faz sentido. Então, como que eu consigo identificar que pode pegar o meu stop e que a operação não vai ser tão assertiva? Quando o gráfico quiser várias vezes romper essa região aqui. Quando o gráfico quiser várias vezes ficar rompendo a média móvel de 20 períodos. Aí eu posso dizer que vai entrar numa região
de acumulação, de consolidação, conforme você preferir chamar. Tá? Então vai ficar entrando num período sem direção do mercado. Se está sem direção, não é para me fazer nada. Eu vou pegar uma outra ação, vou pegar um outro ativo que tem uma direção muito clara. Isso no mercado americano e no mercado aqui do Brasil, tá? Na Bolsa Brasileira. Então, premissa básica, seguir a tendência da ação. Se está nessa zona aqui de confusão, não faço nada, eu fico de fora da ação. Aqui, a ação já está fazendo teve uma reação muito grande aí na sexta-feira. Olha o tamanho do candle de força. Esse candle de força que mostra que houve um otimismo, houve uma demanda compradora muito grande. E para quem conhece a sexta-feira aí dizem que é o dia sangrento da semana. Tem muitas ações que entram, não entra uma tendência de queda, mas tem naquele dia uma tendência vendedora. Tá? Tem uma diferença entre uma ação em tendência de alta e em um único dia ter uma tendência vendedora. Tá? O que diz a tendência da ação é o conjunto de candles, é o conjunto das estruturas, como esse aqui. Ó. Esse conjunto aqui está dizendo que a ação está em tendência de queda. Não é esses únicos 2 dias aqui que teve uma demanda compradora que vai estar dizendo que vai ter uma reversão de tendência. Não é assim. Eu vou sempre analisar o conjunto das ações dos dias. Eu vou analisar o conjunto de preços, as estruturas do mercado que o gráfico está formando. Tá? Então, se eu tenho essa zona aqui que está num período de confusão de mercado, se está entrelaçado à média móvel de 20 períodos, é uma zona de confusão de mercado. E logo aqui eu tenho, nessa última sexta-feira, que é alguma coisa atípica, houve um candle de força no mercado. E olha que bacana. Quando eu venho no gráfico, aí eu estou aqui no gráfico diário. Quando eu venho no gráfico de 60 minutos, tenho aqui o gráfico diário, venho no gráfico de 60 minutos da ação. Quando eu venho aqui no gráfico de 60 minutos, eu consigo ver que está havendo fundo mais alto que o fundo anterior, ou seja, tendência de alta na ação, tendência de alta. Dentro do gráfico de 60 minutos, gráfico de 60 minutos quer dizer que cada candle desse aqui é 1 hora de operação, ou seja, 1 hora vendedora ou uma hora de demanda compradora. Na última hora, na sexta-feira, que foi ontem, houve essa demanda compradora, essa forte demanda compradora aqui. Se houver essa forte demanda compradora, pode dizer que pode formar uma estrutura de reversão. Essa estrutura de reversão é isso aqui, ó, é um pivô, mais chamado mercado. Depois de uma forte tendência de queda, o gráfico tem um pequeno recuo. Logo depois ele tenta voltar para a sua tendência de queda, sendo que ele não aceita essa tendência de queda e faz esse movimento, fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo esse topo anterior. Então isso daqui pode ser uma correção mais profunda, que nós conseguimos operar com alvos acima de 10%, e pode ser uma reversão de tendência. Pode ser também uma reversão de tendência, sendo que a gente precisa analisar tempos gráficos maiores para identificar essa reversão de tendência. Não é num gráfico de 5 minutos, num gráfico de 15 minutos, que são operações aqui para o swing trade, que você vai identificar essa reversão de tendência. Tá? Você precisa identificar a reversão de tendência em tempos maiores. O gráfico de 60 minutos, ele me dá um ajuste fino, ele consegue me dar um melhor preço para comprar essa ação. Tá? Ele consegue me dizer que eu consigo me antecipar um pouco aquele movimento, coisa que no gráfico diário talvez eu não conseguiria. No gráfico semanal também eu não conseguiria. Então no gráfico de 60 minutos eu consigo aqui, ó, identificar um ponto de compra na ação. Se eu tenho a média móvel de 20 períodos funcionando como suporte, gráfico acima, ou seja, preço acima da média, e fazendo estrutura de força, perfeito para operar comprado no ativo. Né? Não quer dizer que é para você comprar agora. Tá? Pode ser que está entrando atrasado aí. Então você tem que esperar os principais movimentos do mercado para comprar a ação. Tá? Você precisa esperar uma estrutura completa. Isso aqui ainda não está numa estrutura completa para operar. Isso de acordo com o método que eu ensino aqui. Se você tem alguma outra estratégia para você comprar aqui, beleza. Né? Mas, desde que seja um método testado, desde que você tenha pelo menos aí 2 anos de backtest, no mínimo 2 anos de backtest, para você operar, para você ganhar dinheiro na ação com a sua técnica. Não é você
inventou uma técnica agora, você vai querer aplicar a técnica agora e já acha que vai ganhar dinheiro. Não é assim. Você primeiro precisa ter uma técnica, molda aquela sua técnica com o estilo da sua operação, né? E depois disso você faz o backtest e vai moldando conforme você vai avaliando ali a performance. Não é simplesmente ter uma técnica e coloca no mercado e vai fazer isso. Por exemplo, a técnica que eu ensino aqui, que é o método 361, é testada. Tem um backtest aí de anos no mercado, tem no mínimo 7 anos de backtest. Então, se é uma técnica que eu sei que tem excelente assertividade, como foi em 2020, com 93% de assertividade em ações, com alvos acima de 10%, eu tenho a certeza, tenho a segurança que vai dar certo. Né? Não é que eu vou acertar 100% das operações. Não, no mercado financeiro você não acerta 100% das vezes, mas você tem que trabalhar com uma técnica que a probabilidade seja maior de ganho do que de perda. E quando eu falo de probabilidade maior, não é colocar 55% de acerto e 45% de erro. Né? Assim, é acerto de verdade, botar aí 70%, 80% de acerto nas operações. Né? Vamos lá para uma outra ação. Essa Cogni 3 foi 11,97% de alta em uma semana. Tá? De oscilação aí no conjunto da semana, dentro de 5 dias. Foi uma excelente rentabilidade. Quem operou aí ganhou 11% em apenas 5 dias. Vamos lá na EZTC3. EZTC3. Quase que o mesmo movimento aí da Cogni 3. Né? Olha esse movimento aqui. Tendência de queda da ação. Tendência de queda. Aqui nós operamos e fizemos uma excelente operação aqui, porque o preço da ação estava abaixo da média móvel de 20 períodos. Sendo que quando ela começou a fazer esse movimento aqui, entrelaçando a média móvel, eu já vou ficar de fora, não vou entrar aqui, não tem o que eu fazer aqui. E logo depois ele começou a fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Esse movimento aqui, esse W, ou o morro duplo, o W é quando depois que a ação está em tendência de queda, faz esse movimento, ela tem uma probabilidade que haja uma reversão de tendência, e depois que há um movimento de alta no mercado e forma esse morro duplo, há uma forte probabilidade que haja uma reversão de tendência do mercado. Né? Probabilidade, não é 100% de certeza. Tá? A probabilidade é que haja uma reversão de mercado. Só que é o seguinte, esse padrão aqui formou logo entrelaçado a média móvel de 20 períodos. Né? Se está entrelaçado, se o preço está entrelaçado, se o gráfico está entrelaçado à média móvel de 20 períodos, eu tenho uma região de confusão de mercado. Então, se eu tenho uma região de confusão de mercado, eu vou esperar aquela confusão passar para que assim eu espere se realmente vai ter uma tendência de alta ou se realmente vai ter uma tendência de baixa. Por que muitas pessoas perdem dinheiro no mercado? Porque querem se antecipar. Simplesmente querem se antecipar em um momento de confusão de mercado. E aí vai realmente perder dinheiro, você entra no meio da confusão. Entra quando a ação estiver em tendência de alta ou então em tendência de baixo. É a probabilidade ao seu favor. Não queira ficar procurando ali achar o exato ponto em que vai reverter a ação ou achar que o exato ponto em que vai reverter a ação para uma tendência de queda. Isso aí vai fazer perder dinheiro no mercado. Você não está aqui para perder dinheiro no mercado, muito menos para ficar testando seu dinheiro. Está aqui para ganhar dinheiro no mercado. Então aqui está numa região de confusão de mercado. Está numa região de confusão de mercado. Se você tem uma técnica certa para operar essa região de confusão, bacana, pode operar. Né? A técnica é sua, faz o que você quiser. Aqui, através do método, a gente não vai operar isso, porque a gente opera a favor da probabilidade, sempre a favor da probabilidade. Né? Vamos ver aqui uma outra ação. Vamos só verificar aqui o gráfico de 60 minutos dessa ação. Aqui a gente está no gráfico diário. Né? Gráfico de 60 minutos da ação. Olha a movimentação que ela está fazendo. Toda aquela estrutura que fez assim, é isso aqui, ó. É isso aqui, tá? Isso aqui é quando você coloca no gráfico de 60, quando você coloca no gráfico menor e você está analisando o gráfico maior, é chamado de fractais esse gráfico menor, movimento fractais dentro de um gráfico maior. Então, olha a região de confusão que eu tenho aqui. Preço entrelaçado à média móvel de 20 períodos. Se eu tenho esse preço entrelaçado à média móvel de 20 períodos, faço alguma coisa? Não. Aqui poderia ter feito
já vai estar atrasado. Não é para você entrar aqui porque já está atrasado. Tá? Aqui seria um excelente ponto para comprar a ação. Por quê? Houve uma região de confusão de mercado, sendo que logo depois o preço utilizou a média móvel como um suporte. Se utilizou a média móvel como suporte, ainda fez fundo mais alto que o fundo anterior, ponto de compra na ação. Ponto de compra na ação, vou traçar o meu alvo através de Fibonacci. Tracei o meu alvo e verifiquei que é acima de 10%, aí eu consigo agendar a compra, consigo agendar a venda daquela operação, que eu vou ganhar com a variação desse preço, e coloco o meu stop de proteção. Né? Lembrando que o stop de proteção também é um stop móvel. Conforme a ação vai subindo, você vai subindo o seu stop até chegar a um ponto em que chegue o ponto de compra e você zere o seu risco. Ou seja, se a ação reverter do nada, você já vai estar no lucro daquela operação. Tá? No mínimo no 0 a 0. Inclusive, às vezes a gente está em uma operação que já está dando 30% de ganho. A gente já vai movimentando o stop, né? Já vai movimentando o stop para cima. Se a ação reverter, a gente já sai aí ainda com 20% de lucro, 25% de lucro na ação. Né? Ou seja, você se transforma em um stop gain. O stop loss, que seria a perda numa operação, uma perda controlada numa operação, se transforma em stop gain. Então, se a ação reverter, se o preço do ativo reverter, eu saio no lucro daquela operação. Né? Uma outra coisa que eu já esqueci, você não pode utilizar somente o gráfico de 60 minutos para estar operando no mercado. Tá? Utilize pelo menos 2 tempos gráficos. No método aqui nós utilizamos pelo menos 3 tempos gráficos. Utilize no mínimo 2 tempos gráficos. Porque você precisa verificar a tendência num gráfico maior e você precisa de um ajuste fino, ou seja, um ponto de compra no gráfico menor da ação. Tá? Isso é uma dica muito importante. Vamos lá para outra ação, que foi a da LWSA3, 7,68% de ganho, tá? Na semana, uma alta aí de 7,68%. Vamos botar aqui no gráfico diário da ação, que a gente verifica a tendência melhor. Olha a região de confusão aqui. Região de confusão no mercado. Acredita que eu conheço pessoas que estavam comprados aqui? Mesmo se estivesse operando vendido, estaria errado já porque está no período de confusão. Mas são pessoas aqui que estavam comprados aqui. Perderam dinheiro. Porque, ó, vai caindo a ação. Muitas pessoas também perdem dinheiro no mercado porque a ação está caindo, aí vai lá e compra. A ação continua caindo, compra mais. A ação continua caindo e compra mais. E aí vai esperando por um milagre para que a ação, uma hora, um dia, nem sabe quando, vai voltar para a sua tendência de alta. Isso se voltar para a tendência de alta. Né? Ou seja, muitas pessoas perdem dinheiro no mercado porque querem operar contra a probabilidade. No mercado financeiro você tem que escolher entre estar certo e ter razão. Tá? Se você quiser ter razão, você ficar operando contra a tendência e não aceitar a sua perda e ficar, não, eu tenho razão que uma hora vai reverter a tendência. Mas se você operar a favor da tendência, você pode escolher estar certo. Ou seja, poxa, tá a favor da tendência que a ação está subindo. Posso comprar a ação. Ou seja, eu estou operando a favor da probabilidade. Operar a favor da probabilidade é você estar certo no mercado. Né? Você está deixando a sua razão de lado, você está deixando o seu ego de lado para mostrar, sei lá, para quem que você está ganhando dinheiro e você está operando a favor da tendência da ação. E outra coisa, pessoal, quanto mais você aprende, quanto mais você opera com assertividade no mercado, quanto mais você segue somente uma técnica, menos você vai falar para alguém que você opera no mercado, menos você vai ter a necessidade de mostrar que você está certo. Porque você já se convenceu que está certo, porque aquilo ali está dando retorno para você. Muitas pessoas ficam aí querendo mostrar para as outras pessoas que estão ganhando dinheiro no mercado, porque querem provar para si mesmo, através dessas pessoas, que você é capaz de fazer isso. Só que a partir do momento que você realmente é capaz de fazer isso, você não precisa mostrar para ninguém. Você realmente está ganhando seu dinheiro e está quietinho ali. É a mesma coisa quando você consegue um emprego e tem um salário bom. Você não sai falando para todo mundo que você está ganhando bem. Você fica quietinho ali, é o seu dinheiro. Você não mostra seu contra-cheque para ninguém. É a mesma coisa no mercado financeiro. Se você está ganhando muito, você não fica mostrando para ninguém no mercado financeiro. Né? Você fica quieto. Você está ganhando, você não precisa provar nada a ninguém. Bom, aqui, região de confusão no mercado. Região de confusão no mercado, faço nada. O que eu esperei acontecer aqui? A ação caiu um pouquinho, né? Rompeu esses fundos anteriores. Logo depois ele quis romper a resistência da ação
e voltou a cair. Quando ele voltou a cair, que padrão que ele fez? Fez esse padrão aqui, ó, padrão de tendência de queda da ação. Se ele fez esse padrão de tendência de queda, eu vou operar vendido na ação. Nós já operamos vendido nessa ação aqui, eu e os alunos, e nós rentabilizamos aí, nesse período, foi cerca de 28%, em pouco mais de uma semana. Ou seja, quem colocou R$1.000 numa ação, R$280. Quem colocou R$10.000 em uma ação, R$2.800 em pouco mais aí de uma semana. Foram 7 dias de operação, sem precisar estar analisando o gráfico. Tudo agendado, tudo bonitinho ali. Ou seja, que modalidade te dá essa rentabilidade? Tem. E nós só saímos porque atingiu o nosso alvo, tá? E conforme a ação foi caindo, nós colocamos a nossa proteção de capital, né? Essa ação aí na última semana, que são esses últimos conjuntos de candles aqui, deu 8,99% de alta no mercado. Só que, olha a tendência de queda que se formou. Olha essa grande tendência de queda aqui. Dentro dessa tendência de queda, não é para a gente fazer nada. Aliás, não é para a gente operar comprado. Né? Tá em tendência de queda, vai comprar ação? Não. Opere a favor da tendência do ativo. Aqui, muitas pessoas falam, tá revertendo o preço porque está rompendo esse topo anterior. Não é assim. Se está rompeu ou chegou próximo a esse topo anterior, não é que vai romper e vai reverter a tendência. Ele pode reverter a tendência, mas ele vai precisar fazer esse movimento. Romper, fazer estruturas mais altas que as estruturas anteriores e continuar para uma tendência de alta no mercado. Aqui, nada mais é que um pullback. Né? Nada mais é que um pullback. Eu tenho que assumir que é um pullback porque a ação está em tendência de queda. Não posso assumir que é uma reversão de tendência se não formou uma estrutura completa ainda para haver uma reversão de tendência. Então, assim eu já mitigo a minha perda ali, então não opero comprado e muito menos vou operar vendido aqui na ação. Tá? Por que eu não vou operar vendido na ação? O gráfico está querendo romper a média móvel. Então aqui pode entrar numa zona de confusão de mercado. Se vai entrar numa zona de confusão de mercado, fica de fora. É a melhor coisa para se fazer. Tá? É assim você mitiga aí também a sua alguma operação errada no mercado. Vamos ver aqui o gráfico de 60 minutos dessa ação. Pronto. Olha aqui a região de confusão de mercado. Região de confusão. Aqui já começou a funcionar como um suporte, porém rompeu a média móvel novamente, né? Vou esperar a definição de tendência dessa ação. Não vou entrar agora, tem que esperar um pouquinho. Quer entrar, bacana, mas através do método a gente não opera essa região aqui. A gente vai esperar uma tendência a ser formada. Não é nem a tendência, mas estruturas a serem formadas para que nós possamos entrar na ação. Que a estrutura é essa? Impulsão, retração e impulsão. Tá? Estrutura de força no mercado. Estrutura básica de força no mercado. Ela diz para a gente que a ação está em tendência clara, tanto de alta ou de baixa na ação. Vamos voltar aqui para o gráfico diário da ação. Vamos analisar a outra ação aí que deu uma forte tendência de alta na semana, que foi a BPAC 11, que foi cerca de 6,85%. Né? Foi uma tendência de alta aí, uma tendência de alta pouquinho aí, né? 6,85%, não é um alvo que a gente entraria. Não é uma operação que nós faríamos, mas em uma semana teve essa alta aí. Então mostrou que houve um otimismo durante a semana nessa ação. No último dia teve essa forte alta, que foi uma tendência de alta aí nesse dia. Não que está em tendência de alta. A ação, ó, fazendo fundo, topo e fundo mais baixo que o topo e fundo anterior. Se está fazendo topo e fundo mais baixo que o topo e fundo anterior, tendência de queda. Tendências de queda da ação, principalmente quando a média móvel está funcionando como uma resistência. Média móvel acima do gráfico. Se está acima do gráfico, funciona como resistência, então é tendência de queda. Preço também está caindo da ação. Aqui, o preço rompeu com uma demanda compradora no último dia. É para assumir que é uma tendência de alta? Não, porque a estrutura completa da ação está em tendência de queda. Está em tendência de queda, estrutura completa na ação. Vamos lá no gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos.
região de confusão de mercado, região de confusão no mercado, e aqui está formando uma estrutura de força. Está formando uma estrutura de força no gráfico de 60 minutos. Mas olha como é importante você fazer a correlação entre um gráfico maior e um gráfico menor. No gráfico maior está dizendo para mim que está em tendências de queda. E no gráfico menor está dizendo que pode haver uma reversão. Olha a confusão que está aí. Você vai ficar desnorteado em saber o que fazer. Né? Se um está dizendo que é para vender, outro está dizendo que é para comprar, o que eu faço? Né? Nada. Quando você ficar em dúvida na ação, não é para fazer nada. Não é para fazer nada quando ficar em dúvida na ação. Aí pode dizer, Ariel, mas se subir eu vou perder a oportunidade. No mercado brasileiro tem mais de 360 ações. No mercado americano, quase 6 mil ativos, ou seja, quase 6 mil ações para você estar operando. Olha quantas oportunidades tem para você estar operando e você querer ficar preso em uma ação achando que vai perder uma oportunidade aqui. Você acha que dentro de todos esses ativos você não vai encontrar tendências de alta e tendências de baixa? No mercado brasileiro é até mais fácil de achar as tendências. Né? São menores as ações. Mas no mercado americano, como 6 mil, são mais de 6 mil ações, uma dica para quem está operando no mercado americano, vai no site EasyInvest, vai no investing.com, lá você consegue verificar as ações do mercado americano e lá tem separadinho as ações que estão em tendência de alta e as ações que estão em tendência de baixa. E ali você consegue, se você quiser operar comprado, você verifica ali as ações que estão em tendência de alta. Só analisa essas ações. Tá? Garanto que isso aí vai filtrar, vai diminuir muito. De 6 mil ações, você vai verificar somente algumas ações. E de repente você não tem nem capital para estar operando, sei lá, 100 ações aí ao mesmo tempo. Opera com no mínimo 3 ações, que é importante. Tá? No mínimo 3 ações é uma dica muito importante. Opere sempre a favor da tendência, que isso aí já vai dar muita assertividade para você. Regra básica aí do mercado. Tá? Principalmente na modalidade swing trade. Vamos para uma outra ação aqui que é a BID. BID 11, que é do Banco Inter, né? Tendências de queda da ação. Ó. Tendência clara de queda. Aqui está começando a formar uma região de consolidação. Né? Você viu aqui que aqui tinha uma força vendedora muito grande, porque o rompimento era grande. Ó. Aqui já começou a diminuir essa força vendedora. O rompimento do fundo anterior já não é tão grande assim. Então, se o rompimento está diminuindo, está formando meio que uma base aqui, pode ser que haja uma região de consolidação ou uma possível reversão de tendência ou um descanso aí. Esse descanso no preço da ação é basicamente uma consolidação. Tá? É basicamente uma consolidação. Arion, isso aqui está dizendo que é fundo da ação, vou comprar. Não. Isso aqui é um momento que você não deve fazer nada. Se você tiver comprado, bacana. Se tiver uma técnica para operar, bacana isso aqui. Mas através do método, nós não operamos isso aqui, porque a ação pode ficar por muito tempo lateralizado. E aí o seu dinheiro vai ficar preso numa ação lateralizada, porque você não vai querer se desfazer, porque você pode achar ali que vai subir ou descer a qualquer momento. Então você não vai querer perder a oportunidade. Depois que você entra, você não quer sair porque você tem medo de perder a oportunidade. Tá? Principalmente quando muitas pessoas seguem outras pessoas e falam, tô ganhando isso, tô ganhando isso. Não faça isso. Tá? Quando você segue uma pessoa que está mostrando muitos ganhos ali, qual é o intuito dessa pessoa que está mostrando aqueles ganhos ali para você? Né? É estranho. É a mesma coisa uma pessoa que está trabalhando e fala, eu estou com contra-cheque, está andando na rua, eu estou mostrando aqui quanto que eu estou ganhando, olha quanto eu estou ganhando. Então é estranho fazer isso. Tá? Você tem que segue pessoas aí que te ensinam a operar, que te ensinam como ganhar dinheiro no mercado. E não seguem pessoas que estão mostrando que elas estão ganhando. Porque não tem lógica, não tá te favorecendo nada, só está deixando você ansioso aí no mercado. E com aquela sensação de que está perdendo a oportunidade. Você só está perdendo a oportunidade porque você não sabe operar. A partir do momento que você aprende a operar, você faz parte da probabilidade das pessoas, faz parte daquele grupo de pessoas que está ganhando dinheiro no mercado. Né? Aqui nessa ação, tendências de queda. Se está em tendências de queda, nada a se fazer. Vou ficar de fora aliás, está em tendência de estar nessa consolidação aqui, nada a se fazer. Região de confusão. Lembre-se, região de confusão, a gente fica de fora da ação. Né? Aqui foi o momento para comprar ação, aqui já foi o momento para vender a ação. Aqui é o momento que não faço nada nessa operação. Tá? Não faço nada nessa operação. Arion, está dizendo que vai descer ou vai subir? Não estou dizendo nada. Isso aqui não é recomendação. Estou dizendo que é um período de confusão de mercado em que não vejo motivo para estar operando. Eu, Arion, não vejo motivo para estar operando. Tá?
E o método também, que é testado, é que não é motivo para estar operando. Tá? Vamos lá no gráfico diário, ver se tem um ajuste fino, se tem uma coisa para me dizer. Nada, né? Olha só, a resistência da ação e olha o suporte da ação. Olha o suporte. Suporte e resistência nem sempre é móvel, como aqui na média móvel de 20 períodos. Né? A maioria das vezes que muitas pessoas operam é uma resistência fixa da ação. Nessa resistência fixa da ação, que é o preço fica somente nesse patamar aqui, né? Ele encontra uma resistência para subir e o preço aqui encontra uma resistência para descer. Então, se ele está nesse patamar aqui, não faço nada. Tá? Tem pessoas que até gostam de comprar fundo da resistência e vender topo da resistência, comprar fundo da resistência e vender topo da resistência. Mas é o seguinte, nem sempre a ação vai bater na resistência. Tá? Nem sempre. E quando você trabalha na consolidação, os seus alvos não são acima de 10%. São raros os ganhos acima de 10% dentro de uma consolidação no swing trade. Então você tem que operar a favor da tendência. Dentro de uma consolidação, não vejo sentido em estar operando. Até porque o seu stop de proteção ele não é um stop técnico. O que é um stop técnico? Quando a ação está em tendência de alta, eu posso colocar um stop abaixo de uma estrutura, então isso é um stop técnico. Agora tem um outro tipo de stop, que é o stop financeiro. Se eu coloquei R$1.000, eu aceito perder 100. Ou seja, meu stop pode ser em qualquer lugar. Eu vou estar operando com stop financeiro. Então não é um stop tão assertivo. Então na lateralização, o stop tende a ser financeiro e não técnico, até porque você não tem uma estrutura para colocar o seu stop, a não ser que seja abaixo de todo esse movimento. Se for abaixo de todo esse movimento, o stop é muito caro. Né? Bom, essas foram as 5 ações que tiveram a maior tendência de alta no mercado. Vou mostrar aqui para vocês as 5 maiores ações as 5 ações tiveram a maior tendência de queda. Essas ações que tiveram tendência de queda essa semana no mercado foram bem pouquinhas, tá? Para você ter uma ideia, a maior tendência de queda acumulada na semana foi a CPFE3. Sabe quanto? 2,65% de queda durante a semana. Então, na acumulada da semana. Então, não foi uma grande tendência de alta, uma grande tendência de queda. Tanto é que, ó, o mercado abriu aqui nessa forte tendência de alta, com esse candle aqui. E logo depois na semana foi havendo correções durante a semana. Cada dia ali caiu um pouquinho, foi caindo cada vez mais. Mas o que isso quer dizer para mim? Isso daqui é uma região de confusão também de mercado. O que nós operamos? Nós operamos essa região aqui, ó. Nós operamos isso aqui, que o preço do ativo estava acima da média móvel, em uma tendência de alta. Nós conseguimos pegar esse preço aqui e nós vendemos aqui próximo a esse topo anterior. O nosso ganho foi, em apenas alguns dias, foram quase 3 semanas aí de operação, foram cerca de 7%. Foi 7%. Ariel, mas você não opera somente acima de 10%? Sim, mas é o seguinte, conforme nós fomos analisando, fomos subindo com o preço da ação, preço de stop, né? Fomos subindo com o preço de stop. Nosso alvo estava em 25%. Olha só, o nosso alvo estava em 25%. Só que a ação aqui fez um padrão de reversão de tendência. A minha compra foi aqui embaixo, mas o meu stop foi subindo, até que ele reverteu e nós saímos no stop gain. Ou seja, por mais que o meu ganho seja acima de 20%, o meu alfa seja acima de 20%, se acontecer alguma coisa no mercado, eu tenho o meu stop para proteger o meu capital e que eu não perca aquilo que eu já ganhei. Tá? Então é importante você saber como utilizar o stop. Aqui no canal também tem um vídeo exclusivo somente sobre o stop no gráfico, tá? Então não perca de ver isso. É muito importante para você ter ganhos aí nas suas operações. Vamos aqui para uma outra ação que é a Wedge 3. A Wedge 3 já tive muitos ganhos na Wedge 3, muitos mesmo. De ter 40% em uma única operação. Foi excelente. Vamos lá no gráfico diário da ação, já estamos aqui. A tendência de queda da ação, né? Já operamos aqui, quem operou a tendência de queda aqui, pô, parabéns, deu um excelente ganho. Eu não tive tempo de ver, eu não vi essa ação, pela verdade. Eu não participei, mas tivemos alunos aí que viram, seguiram o método e fizeram essa operação aqui. Né? Já saíram, porque a ação já começou a ter uma reversão de tendência de alta. E olha o ganho que eles tiveram depois da entrada.
12% de ganho em apenas 2 semanas de operação. Colocou 5 mil reais aí em uma única operação, 2 mil reais de lucro tranquilamente. Aliás, R$ 1.000 de lucro aí em uma única operação, tá? Uma única operação. Por que R$ 1.000 de lucro? Porque quando a ação está em tendência clara, você consegue colocar mais lotes, ou seja, comprar ou vender mais ações, e assim você vai operar a favor da tendência, ou seja, você multiplica o seu capital fazendo preço médio, você vai colocando mais lotes. Então você consegue aumentar naquela única operação o seu ganho. Aqui já não é mais para operar vendido nessa ação, né? Não estamos mais operando vendido. Aqui já teve uma forte tendência de alta dentro desses 3 dias aqui. Não quer dizer que reverteu para uma tendência de alta, tá? Não quer dizer isso. Ele simplesmente está dizendo que depois de uma forte tendência, depois dessa estrutura de queda, houve uma forte tendência para queda e aqui você conseguiu operar vendido na ação depois dessa estrutura aqui. Depois dessa estrutura, houve essa daqui em que está dizendo que é para você não operar mais comprado na ação. Uma outra ação que teve tendência de queda foi 1,54% da ação. Tá? Tendência de queda e continua a sua tendência de queda da ação. Excelente, não preciso dizer mais nada sobre ela, tá? Até porque não é recomendação de compra e venda. Mas está numa forte tendência de queda. E olha, olha a média móvel de 20 períodos que ele está fazendo. Excelente, né? Fazendo um excelente movimento abaixo dessa média móvel. Se você colocar no gráfico diário da ação, aqui o gráfico diário, parece numa região de consolidação, mas se você for no gráfico maior, lembrando que é o gráfico maior que dita a tendência da ação para você, tá? Tá em tendência de queda esse ativo, excelente aí para estar operando, basta identificar o melhor preço para comprar ou vender essa ação. Vamos aqui na Gol 4, que a maior tendência de queda dela durante a semana foi 0,78%, ação bem pouquinho, mas ela está numa grande região de consolidação no mercado, tá? Está nessa região aqui de briga. Vou fazer alguma coisa? Prefiro não fazer, tá? Até porque quem comprou aqui vai vender no máximo nesse topo aqui, que tem aqui, ó. Comprou aqui, vai vender aqui no máximo nesse topo aqui, porque é uma região de consolidação. Então não vai dar 10% de ganho, vai dar bem menos do que isso, tá? Azul 4. Azul 4. A princípio uma tendência de queda, porém está fazendo aqueles movimentos aí para tentar romper a média móvel de 20 períodos. Está tentando romper essa média móvel de 20 períodos aí, pode entrar numa período de confusão de mercado, tá? É uma excelente ação para estar operando, uma ação que tem volatilidade, uma ação que tem compradores e vendedores, bastante compradores e vendedores, então eu consigo agendar quando comprar e quando vender as ações. Bom, pessoal, essas foram as 10 principais ações, aí, as 5 maiores altas e as 5 maiores baixas no mercado. As maiores oportunidades estão nessas que tiveram maiores altas no mercado. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer o conteúdo para a sua sugestão e eu vou procurar responder sempre as suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo e até a próxima aula.